Vamos falar sobre política. Lívia Pessoa já está aqui no estúdio. Missão ao vivo e missão estúdio, né? Missão tá dada, para missão toda cumprida. hora. Exatamente. Você é minha coronel. Eu só aceito. Imagina, somos parceiras nessa. Bom, Lívia Pessoa, boa noite novamente. Então, a gente vai falar do assunto do dia que envolve a administração pública do município, né? Professor Charles Silveira está de volta à Fundação Municipal de Saúde. Prefeito Silvio Mendes confirmou a informação hoje de manhã na Prefeitura de Teresina. Vamos ouvi-lo primeiro. Ele refletiu melhor, decidiu voltar e ele é bem-vindo. Ele é um homem maiúsculo, experiente, sério e com certeza vai ajudar muito a cidade. Diz que o bom filho volta à casa paterna e não erra o caminho. É o que ele fez. Alguma recomendação em relação a esse retorno ao trabalho, a mais em relação ao que já havia fazendo? Fazer o que deve ser feito, é o que ele vinha fazendo e vai continuar. É bem recebido. Isso foi hoje pela manhã, a nossa equipe encontrou o prefeito mais cedo e conversou com ele e também encontrou, coincidentemente, a equipe do Tássio Cruz e do Elivaldo Barbosa, o próprio secretário-presidente da Fundação, descendo ali as escadas da Prefeitura de Teresina, tinha acabado de conversar com o prefeito de Teresina e alinhado esse retorno que já estava sendo cogitado desde segunda-feira, né? E desceu as escadas sorrindo, Aline, que é o ponto principal, que inclusive foi bem percebido pelos nossos queridos Tássio e Elivaldo. Mas o que coloca em foco nessa discussão é justamente esse retorno não somente político, administrativo, mas até um aperto de mãos de amigos. Ambos são conhecidos de longa data, tanto da esfera administrativa. Charles Silveira já foi integrante imprescindível da equipe de governo de Silvio Mendes anteriormente e continua agora. Então, o presidente Charles até fala que durante a reunião de 1 hora foi necessário ali colocar as demandas, os pontos de cada um dos lados para poder, no final, apertar as mãos e oficializar esse retorno que já estava sendo esperado pelos aliados. Teve até uma hashtag Volta Charles na Câmara Municipal de Teresina, vereadores se mobilizando para isso. Então foi uma pauta coletiva. A saída, por mais que administrativa e política, também teve o seu tom de precisar ter o nome de Charles para poder ter aquela ideia de estabilidade que a gestão tanto precisa nesse começo, Aline. Então, teve o envolvimento de muitos atores políticos para costurar esse retorno, né? Bom, e hoje o próprio Charles Silveira esteve aqui na TV Cidade Verde, ele concedeu uma entrevista ao Jornal do Piauí e a gente separou alguns dos trechos onde ele fala sobre esse retorno. E primeiro a gente vai entender como é que foi esse encontro com o prefeito Silvio Mendes. Eu estive hoje com o Silvio, nós conversamos mais de 1 hora e ele sabe da minha amizade que eu tenho a ele, do respeito que eu tenho a ele, e ele, como prefeito eleito da cidade, tem o direito e o poder de definir as diretrizes que têm que ser dadas pelos secretários. No momento em que eu divergi de uma decisão, não é nem uma decisão, é um encaminhamento, né? A pessoa, quando é amiga, além de ser um subordinado, como eu achei que a melhor forma seria colocar o meu cargo à disposição para que ele, então, fizesse as mudanças que deveriam ser feitas. Aí nós temos 2 interpretações diferentes. O Silvio achava que era um problema menor, que não tinha dificuldade, esse encaminhamento, e eu achei naquele momento que não era. Esse é um assunto já sanado e já não existe. Porque se existisse, nem eu iria assumir e nem ele iria querer me nomear. Depois, nesta conversa que nós tivemos, tá? E talvez uma das dificuldades que a gente teve, que a gente poderia ter tido essa conversa antes, não aconteceu. Vocês não tiveram outra conversa além dessa? Não, deveria ter acontecido. Mas eu sou daquelas pessoas, seguinte, se a dificuldade foi sanada, a gente tem que olhar para frente e caminhar. Então, assim, hoje a gente decidiu, e o meu querer assumir e a vontade dele, que é quem nomeia. Então, assim, é uma conversa franca, de amigos, de pessoas que têm um olhar para a cidade e que, desde o primeiro dia da fundação, que eu estive na fundação, a orientação deles foi sempre uma:
trabalhar para que os usuários do Sistema SUS de Teresina sejam bem atendidos. Eu vou chamar os outros 2 trechos para depois debater aqui com a Lívia, para você conferir aí de casa e fazer as avaliações com a gente. Vamos mostrar agora o trecho em que ele nega mais uma vez, veementemente, que houve algum tipo de influência política para essa saída dele, agora retorno também. São muito mais variantes dentro da política de pessoas que estão fora da estrutura de governo que tentam criar situações de política. Tentaram, durante vários meios de comunicação, dizer que tinha uma briga minha com o Jeová. O Jeová não tem nenhuma participação nesta minha saída anterior. Nenhuma. Sabe? Isso foi uma questão, eu repito assim, de natureza administrativa, que eu posso até ter exagerado na dose de ter tomado uma atitude radical, sabe? Mas eu prefiro estar com a minha consciência tranquila, assim, eu fiz o que eu achava que devia fazer. Como eu também tenho a capacidade de voltar e conversar com ele, sabe? Eu tenho coerência nas minhas ações, sabe? Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, aí é do juízo de cada um. Charles Silveira ainda manda um recado: não se pode misturar política com saúde. Do Estado não é para as pessoas fazerem política lá dentro. O aparelho de Estado, os hospitais, as UPAs, é para servir a população. Então, esse é o padrão de comportamento que a gente tem. A política está entremeada em tudo que a gente faz. Eu tenho a percepção da importância da Câmara Municipal, e aqui eu agradeço a quase totalidade da Câmara, que se solidarizou no sentido de que nos pedido que eu pudesse voltar para a Fundação. Por quê? Porque eles são a Câmara é uma caixa de ressonância. Os milhares de eleitores que votam em cada um dos vereadores vão bater na sua porta para pedir que os seus encaminhamentos sejam feitos. Então a gente tem que ter essa percepção que gestão pública ela é entremeada de política, mas a política não pode atrapalhar os resultados da gestão. Depois de toda essa conversa, né, dessas revelações, Lívia, será que algo muda na Fundação Municipal de Saúde depois dessa ida e volta, esse retorno do Charles Silveira? Existe uma compreensão política dentro da própria gestão e também para uma percepção de Teresina. Para Teresina foi um alívio, né, porque o professor Charles, o presidente Charles Silveira, ele já estava articulando, ele já estava executando um trabalho muito técnico, que possui um legado muito importante para a cidade. O teresinense, ele tem essa confiança na execução da saúde da capital por meio do presidente. Então, para essa percepção pública teresinense foi muito positiva. Na gestão, trouxe também uma ideia de que existem personalidades muito fortes, o presidente Charles Silveira e o prefeito Silvio Mendes, eles são muito parecidos nesse sentido, ambos são muito contundentes em seus posicionamentos, em seus perfis políticos, e tudo isso interfere, claro, na execução dos trabalhos. E essa foi a justificativa utilizada pelo presidente, rechaçando qualquer ideia de cunho político dessa posição. E pelo que o presidente mesmo falou durante a entrevista, se não tivesse sido resolvido esse problema, essa problemática encontrada por ele e também colocada na mesa com o Silvio Mendes, ele não teria voltado. Então, ele assume que pode ter sido um posicionamento um pouco abrupto, um pouco antecipado, mas que existiu um problema, que até o momento, aparentemente, está resolvido. Mas também foi muito importante politicamente, porque fez com que esses vereadores eles demonstrassem esse apoio à gestão, mesmo que de forma suprapartidária, já que estiveram ali presentes outras siglas que não são aquelas que são da base governista. Então, tudo isso entra na conta. E também traz aí mais um desafio. Como que será executado de forma contínua a política da saúde aqui de Teresina? Bola para frente agora, Bola pra né? frente. Continuar esse serviço que é um super desafio. Ainda sobre prefeito Silvio Mendes, hoje ele se encontrou, né, com o secretário municipal de educação, Ismael Silva. Hoje teve uma pauta importante, é um dos pilares da administração municipal, é a educação. A gente falava da saúde, mas a educação também é importante. Mas olha, esse foi um anúncio extremamente importante, viu? Que Silvio Mendes fez da convocação,
oficializar aí a convocação de 460 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, 428 aprovados no edital para cargos administrativos e 32 convocados para o edital do magistério serão chamados a assumirem nos próximos dias. Nós estamos autorizando a construção de uma escola para 500 alunos lá no Conjunto Manuel Evangelista que nós fizemos, lá no Grande Liceu. Segundo, nós estamos autorizando a convocação de 428 profissionais para ajudarem na educação, chamados os servidores administrativos. Então, auxiliar educacional 390, assistente social, psicólogo, nutricionista, estatístico, analista, engenheiro civil e arquiteto. Tudo isso para qualificar a educação. São 428 novos servidores que vão servir a educação municipal. E também 32 servidores, professores, que são para ajudar as crianças na educação especializada, a criança que tem dificuldade de aprendizado, que vai lá para dentro da sala de aula, enfim. Esse é o esforço que a gestão pública municipal, graças ao trabalho dessas moças e do Ismael, uma grata surpresa, para poder a gente chegar no ponto que nós precisamos, e vamos chegar, pode ter certeza, questão de tempo. Agora, me chamou atenção esse pessoal da educação, é de concurso, é prefeito? Tudo é concurso. É desse último concurso que teve, né, da parte administrativa, né? Sim. Então, tudo tem seu tempo. Os professores que foram convocados terminaram de fazer os exames de admissão e agora está sendo autorizado a chamar todos esses. São quase 500 novos servidores que a Fundação, que a Educação está recebendo. O secretário municipal de Educação, Ismael Silva, também falou sobre esse processo de convocação e não descartou que mais pessoas podem ser chamadas. É um grande avanço, né? Foi o primeiro concurso na área administrativa, nós estamos com esse primeiro levantamento, foi feito o impacto financeiro e corresponde a um pouco mais de 14 milhões por ano, então nesse primeiro momento é o que nós conseguimos convocar, mas não está aqui descartado novas convocações, levando em consideração a validade desse certame, o prazo de validade dele até o prazo final de vigência dele, certamente todos serão convocados, aqueles que foram aprovados dentro das vagas. E havendo a necessidade, também a convocação daqueles que estão em cadastro de reserva. Para além do administrativo, também essa importante convocação que reforça o compromisso do nosso prefeito, dessa gestão com a educação inclusiva, que é a convocação de 32 professores para o atendimento educacional especializado, fortalecendo ainda mais essa política da inclusão dentro das escolas da rede municipal. Lívia Pessoa, já teve convocação da Fundação Municipal de Saúde, convocação da educação também. IPMT. É um impacto na folha, né, de pagamento, mas é necessário também para que a máquina funcione normalmente. Até porque, Aline, a administração pública e esses setores muito importantes e que possuem gargalos muito profundos, como é o caso da saúde e da educação, são organismos vivos e precisam de gente. E esses técnicos, esses funcionários, esses servidores que vão executar esses serviços para a administração de Teresina, para os teresinenses, eles são muito necessários. Ainda que nós sempre falamos, as contas de Teresina, as contas do município estão apertadas, estão. Pelo menos essa é o posicionamento trazido sempre pelos secretários, pelo próprio prefeito. No entanto, a máquina não pode parar, não tem como não prestar um serviço para o teresinense. É para isso que eles são eleitos. Então, existe sim essa necessidade de convocação e é uma expectativa muito grande desses concurseiros, desses concursados que foram aprovados nos concursos e nada mais justo do que haver essa convocação e com uma perspectiva de cada vez mais. Então, é essa a esperança de muitos e principalmente para aqueles que também vão receber os serviços, porque são pessoas competentes, capacitadas e que passaram nessas provas de forma íntegra e retilínea. E tinha esse déficit também desses profissionais. Com certeza. Lívia, Carnaval está chegando, hein? Uhum. Quem está de olho nessa movimentação financeira das prefeituras? Tribunal de Contas do Estado. O presidente do TCE, Kennedy Barros, falou hoje sobre o Carnaval e disse que a corte está monitorando possíveis irregularidades em todo o estado. O tribunal proíbe os excessos. Por exemplo, município que está em emergência,
Município, quando está em emergência, ele está em calamidade. Município que tem atraso na folha de pessoal. Município que não tem remédio nos postos. Município que não tem merenda escolar. Município que a limpeza pública não existe. Município que vive uma enchente. E neste mesmo período, faltando dinheiro para tudo, um carnaval, aí a ideia é absurda. Ou então, o município que tem poucos recursos e contrata carnaval com bandas caríssimas, R$1 milhão, incompatível com a receita legal, com a receita real do município. É uma medida razoável? Não é. Agora, o município que está com todas as suas obrigações em dias, o município que vai fazer uma festa gastando os recursos moderados, com artistas da terra, valoriza até a questão da cultura local, tem todo um aparato interessante, aquilo gera movimenta a economia, pequenos comerciários podem fazer suas pequenas vendas, podem incrementar a receita local. Então, separar o que é um abuso do que efetivamente é uma medida até acertada. Então, em regra, eu tenho um orçamento para fazer o carnaval, faço com recursos dentro de uma razoabilidade. O meu município vivendo uma situação de tranquilidade administrativa não é qualquer problema, mas o tribunal editou uma instrução normativa exatamente chamando a atenção porque está certo, está errado. Existem outros casos que municípios também fizeram carnavais ou festas de carnaval com recursos oriundos de fora, emendas parlamentares. Então, aí, na realidade, não é recurso da municipalidade. Então, se é um recurso de fora que veio para aquele fim, o que o gestor vai ter que comprovar é que contratou de forma correta. Festa popular é boa, mas o remédio no hospital, a escola funcionando bem, todos os outros serviços da cidade também funcionando bem, tudo isso tem que estar alinhado, né? Isso, Aline, até porque a lei de responsabilidade fiscal ela existe por um motivo, que é ser cumprido e principalmente haver um critério na utilização do dinheiro público, porque não está ali, lá vão ter, existem critérios, existem objetivos e a cultura é um deles, mas de forma ponderada e coerente, principalmente em referência ao cuidado com a população. Lívia, é sempre um prazer ter você aqui para a gente comentar um pouco sobre os bastidores e as notícias do mundo político. A gente se encontra amanhã novamente. Por favor. Obrigada, até amanhã.